Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria ter você aqui em mais um momento, hein? É o nosso quadro Descomplica a Alma. Toda quarta-feira, eu, Thiago Thierry, tenho a alegria de receber a nossa querida professora Arlen Gomes, que a gente traz sempre um tema que paramos para refletir. E se esse tema que estaremos falando hoje, ele tem algum significado para você, não deixe de comentar, de curtir ou até mesmo de compartilhar com outras pessoas, tá bom? Eu nesse momento vou estar aqui chamando então a nossa querida professora Arlen Gomes para participar desse nosso encontro. Então você que nos vê ao vivo ou gravado, seja nas redes sociais da Rádio Sou Vida, também da professora Arlen e do meu perfil, eu, Thiago Thierry, levando para você um conteúdo super relevante. Então, aqui, já chamando a professora Arlen Gomes, a gente vai se conectar aqui para estar nesse super bate-papo no nosso quadro Descomplica a Alma. E ela já se conectando aqui, a professora Arlen. Bom dia, Thiago. E aí, muito frio? Tá frio, tá frio. Que bacana, hein? Seja bem-vinda aqui, bom dia. A gente já vai, então, conectar você aqui para a gente bater um papo também pela rádio, tá bom? Ok. Sempre com você. Sempre, sempre com você. E como é bom saber que você está aqui acompanhando o seu programa Manhã Sou Vida pela sua rádio. Como de costume, hoje é quarta-feira e ela já está aqui para falar conosco. Então vamos abrir o nosso quadro. Descubra como ciência e fé se conectam para transformar vidas. Com você, Arlen Gomes, professora especialista em neurociências e psicoteologia. Professora Arlen Gomes, como é bom em mais uma quarta-feira estarmos aqui para juntos falarmos, conversarmos um pouco. Seja bem-vinda. Professora Arlen, espera só um pouquinho que eu tive aqui um problema técnico com o seu áudio para a rádio. Eu ver de novo. Ah, agora deu certo, professora. Saiu na internet, mas não tinha saído no rádio o seu cumprimento, hein? Então vamos lá. Bom dia novamente, né, para você, para quem nos ouve agora e para quem vai nos acompanhar depois. Boa tarde ou noite, um prazer mais uma quarta-feira estarmos juntos aqui. Verdade. Professora, a gente entende que você é especialista em neurociências e psicoteologia e a gente percebe algo que tem falado muito nos noticiários, né? Uma preocupação sobre a mente do adolescente. Porque a gente vê até um caso, né? Às vezes por conta de um não, isso a pessoa chuta o pau da barraca sem pensar no futuro, sem pensar no amanhã, destrói uma família, destrói uma vida por conta de um não. E quantas vezes uma pessoa que foi rejeitada teve um não, ó, o relacionamento acabou, o emprego acabou, teve um não na vida. E esse não fez com que a pessoa cometesse algo. E hoje se arrepende, óbvio. Mas como, professora, aceitar esse não para não gerar danos em pessoas e em si próprio? Vamos lá, Thiago. A adolescência, né? E a gente está aí com uma... cada tempo que passa, nós temos estudos aí falando um pouco das gerações, né? E cada geração traz consigo características por conta da mudança, né? Do tempo, da sociedade, que vai modernizando, vai mudando, as relações vão mudando. Então, tudo isso afeta o comportamento das pessoas e dos adultos e também dos adolescentes, né, das crianças e dos adolescentes.
Esses adolescentes que nós estamos lidando hoje são as crianças que começaram, né, com essa, em sua maioria, né, com essa terceirização e acesso às telas, né? Então, nós temos aí crianças que cresceram com as telas, né, celular. Então, você vê que tem crianças que já têm celular e pouco suporte, né, parental e social. Quando a gente fala de pouco suporte parental, a gente está falando de pais negligentes, e quando eu falo de negligência, não estou falando de negligência financeira, né? Então o pai, né, os pais ali, seja pai, mãe ou um tutor, cuidador, né? Às vezes é uma avó, um tio, enfim, que cria essa criança, supre as necessidades materiais ali, roupa, calçado, comida, dá o melhor, mas são negligentes no afeto, né? São ausentes, são distantes, e quando um adolescente, né, ele cresce com esse baixo afeto, isso diminui a segurança socioemocional desse jovem, né? E isso aí leva esse jovem a ser mais hostil, ter pouco autocontrole, né? Então, quando a gente, por exemplo, nós vemos adultos que já estão com relações superficiais por conta do advento da internet, das telas, nós já conversamos sobre as telas aqui. Mas quando nós falamos de adolescente, né, na adolescência a gente está falando de, pensando na formação cerebral, nós temos aí o córtex pré-frontal, né, que é uma região do nosso cérebro, ela é responsável por nos dar capacidade de não agir por impulso, de ter controle. E no adolescente, isso ainda está em desenvolvimento. Na verdade, demora aí até os 20, 25 anos de idade para que essa região esteja desenvolvida plenamente, né? Há estudos que falam de um pouco mais, um pouco menos, mas esse é, né, o consenso. Então, quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando de alguém, né, que precisa de suporte, de acompanhamento, de orientação, de presença. Por quê? Por que o adolescente é tão impulsivo? Porque ele não tem ainda essa região desenvolvida e ele não tem um controle inibitório desenvolvido. Sabe aquilo que a gente vê na internet falando assim, pensamento intrusivo, as pessoas falam muito isso como meme, pensamento intrusivo, você está numa reunião e de repente alguém fala alguma coisa que você não gostou, à vontade, né, o pensamento intrusivo é você pegar a caneta, né, tacar na pessoa, né, mas você tem controle inibitório, você tem maturidade, você fala assim, cara, a vontade vem, mas eu não vou fazer isso. Porque não deve, porque é errado, porque eu tenho que respeitar meu colega de trabalho. Enfim, você vem fazendo todas as, mesmo que de maneira inconsciente. O adolescente não tem isso desenvolvido, tá? Então, ele quer mudar o mundo, ele acha que ele sabe de tudo, ele não tem esse equilíbrio. E aí, quando eu não tenho, né, quando o adolescente ele não tem capacidade de fazer isso sozinho, e ele tem a ausência de um adulto presente para orientar, para conversar, para dizer para ele, olha, não é assim, etc., para dar suporte emocional, a gente tem aí um adolescente que tem grandes chances de dar bastante problema. E a gente até entende, professora, que nem nesse caso, né, de gerar um grande problema, os pais, os responsáveis, de alguma forma vão supervisionar. Eu quero voltar sobre o assunto do adolescente, mas pegando o gancho. E quando isso está com o adulto, e quem é que vai supervisionar esse adulto, professora?
Na verdade, Tiago, a gente está em constante desenvolvimento, né? A sociedade muda, vai exigir da gente adequação, vai exigir da gente é, que a gente aprenda novas maneiras, né, de viver, de lidar. Tudo isso faz parte da vida. Cada fase que a gente entra na vida vai exigir da gente é, um novo comportamento, uma nova postura. Então, eu sou jovem, eu sou um adulto, mas eu sou solteira de uma forma, eu me casei, é outra, eu me torno pai ou mãe, já exigiu mudança de mim, eu estou entrando na maturidade, menopausa, né, para as mulheres, exige outra. Então, assim, nós estamos em constante amadurecimento. Quando você fala, quem supervisiona esse adulto, né? Na verdade, a gente tem aí os processos terapêuticos para ajudar esse adulto a desenvolver, de repente, o que ele não teve na infância e na adolescência, né? Entender quais são suas questões e ele buscar por si só, ouvir os feedbacks que ele recebe, né? No trabalho, dos amigos, das lideranças, porque a gente recebe feedback. Esses apontamentos mostram para a gente se a gente está num caminho legal ou se a gente precisa amadurecer em algo. Então, também ouvir esses feedbacks, se perceber, as pessoas têm pouco autoconhecimento, né? Não olham muito para si. E aí eu não consigo entender então, o que está acontecendo, ou o que eu estou fazendo de errado, talvez. Perceba os feedbacks. Como é que está a sua vida? Olha para a sua vida. Olha se você está onde você gostaria. Olha como as pessoas respondem para você sobre as suas ações, suas reações, os seus comportamentos. Isso vai te ajudar nesse ajuste, né? É muito válido o que você diz, professora, porque quando a gente volta ao que nós começamos aqui falando sobre o adolescente, ele ainda está se desenvolvendo, ele está sendo supervisionado, mas e quando esses pais, ele chega a um ponto que já começa ali da infância? A criança chorou, deixa eu dar uma tela para ela. O adolescente, para não ficar na rua, porque estar dentro de casa é mais seguro, eu vou dar uma tela para ele. Então a gente consegue perceber que a tal proteção que os pais querem dar, ou os responsáveis para esses adolescentes, na realidade está gerando um problema para ele. Tiago, hoje em dia há controvérsia sobre estar seguro dentro de casa, né? Em que sentido? Eu estou dentro de casa, mas eu estou numa rede social que me deixa entrar em contato com pessoas do mundo inteiro, com todos os tipos de intenção. Então, assim, o uso de telas precisa ser moderado. A gente já falou aqui sobre essa questão no aprendizado e no desenvolvimento das crianças, né, e dos adolescentes. Mas isso precisa ter limites. O ideal seria que até uns 7 anos a criança não tivesse acesso nenhum à tela, né? Ali 7 anos moderado, mas ali nos primeiros anos, assim, na primeira infância, não tivesse acesso a tela nenhuma. E quando eu falo nenhuma, é celular, é computador, é televisão, né? E aí, por quê? Porque a criança ela não tem filtro, ela não consegue filtrar o que está acontecendo, o que ela está assistindo. E aí tá, eu não vou deixar você na rua, mas eu vou deixar você dentro do seu quarto com um computador, onde você acessa a internet e fala com todo tipo de pessoa que eu nem sei quem são essas pessoas. Eu não sei com quem você está jogando, eu não sei quem são essas pessoas que você interage, tá? Isso é problemático em diversas esferas, porque eu vou criando um jovem sedentário, então eu tenho as questões físicas aí que são ruins, um adolescente, né, um jovem sem interação social, então, que nem outro dia eu ouvi de um ex-aluno falando que ele tinha fobia social. Falei, tá, mas você tem um diagnóstico, né? Você tem um laudo? Não. E aí, conforme
eu fui conhecendo o histórico, né, era um menino que, quando não estava na escola, ele estava dentro de casa jogando videogame o tempo todo, não tinha irmãos, não brincava, assim, não interagia com ninguém. Como que esse jovem sabe lidar com a realidade? Se a realidade dele é tela. E na tela, ali, você está escondido. Então, para ele, estar no mundo real era estar vulnerável. Por quê? Porque você tem que lidar com pessoas reais. Pessoas que vão te dizer não, pessoas que vão pisar no seu pé no ônibus, pessoas que têm um jeito diferente de ser, e você vai ter que interagir. Então, e já cresceu assim, né? E aí, quando a gente fala do processo de formação, é importante as interações sociais para que essa pessoa amadureça, né? Amadureça emocionalmente. Então, assim, é melhor estar dentro de casa jogando do que na rua, aprendendo o que não presta. Às vezes a gente escuta isso. A internet está ensinando um monte de coisa que não presta também, principalmente se você não supervisiona. Então, assim, estar dentro de casa, eu estou seguro? Tá, você está seguro de não ser atropelado, você está seguro de questões que podem acontecer fisicamente ali, esse jovem está seguro, mas de estar exposto a conteúdos ruins, ele não está seguro. E a gente vê que tem muitos pais que, já de pequeno, eu fico pensando no adolescente que vai vir daqui aí 5, 10 anos. Porque esse adolescente é a criança que hoje, desde 1 aninho de idade, desde meses, já está assistindo desenho 24 horas. E assistindo conteúdo no celular 24 horas. Né? Assim, não tem interação com pai, com mãe, com ninguém, não brinca na rua, não conhece outras crianças, não sabe interagir, e ele está vindo, né? Ele está crescendo com essa formação, cheio de estímulo, e aí a gente tem falsos diagnósticos, muitas vezes, excesso de laudos de TDAH, de crianças que estão com transtorno de aprendizagem, um monte de transtorno de desenvolvimento, na verdade, é falta de interação social, é uso excessivo de telas, então, assim, são muitas questões. E é importante que os pais, né, os tutores, os cuidadores, ofereçam para esse jovem um ambiente saudável para ele se desenvolver. Sono, alimentação, limite de acesso à tecnologia, atividade física, né, interação social, tudo isso é muito importante. Por quê? Quando a gente fornece, né, para esse adolescente limites claros e conexões humanas reais para que ele possa se desenvolver, eu tenho a maturação do córtex, eu tenho essa pessoa se desenvolvendo de maneira saudável, né? Então, é muito importante, porque, assim, o adolescente, né, o jovem, eu sei que as pessoas chamam, né, de aborrecente, eu não gosto dessa palavra, eu não gosto dessa expressão. Eu trabalho com adolescentes há 15 anos, diretamente, né, com formação profissional desses adolescentes. E eu conheço, assim, nesses 15 anos, né, esses milhares de jovens que já passaram por mim, eles são incríveis, sabe? Se você souber direcionar, acolher, trabalhar com eles, ajudá-los a entender os seus conflitos, porque é isso que está acontecendo com eles. Eles estão passando por um processo de transformação. Ele não é nem adulto e não é mais criança. Quem sou eu aqui, nesse rolê, né? E aí, com esse desenvolvimento, eles perdem noção de espaço, eles são atrapalhados, né? Esbarram nas coisas, enfim, tem muita coisa acontecendo dentro daquela cabeça. Então, se você sabe ouvir, se você acolhe, escuta, estabelece limite, se você sabe como é que o cérebro dele funciona, dá as orientações, você tem ali um parceiro, né, uma parceira incríveis, né? Eu tenho muito orgulho dos meus alunos, né? Assim, ainda hoje, mas Arlen, todos os seus alunos são incríveis? Eles são,
alguns não descobriram ainda, né? E a gente vai trabalhando. E aí, quando a gente vai conhecendo esses adolescentes, vendo aqueles que têm mais dificuldade na interação, no comportamento, quando você vai conhecendo, tem questões familiares envolvidas, tem questões da criação, tem questão de uso de telas, tem muita coisa. Então, o adolescente, ele precisa de suporte. Ah, mas ele é rebelde, ele não quer. Tá, como é que você está trabalhando isso? Né? Como é essa conversa? Como você reconhecer você reconhecer as qualidades, as habilidades que ele tem, porque, mais uma vez, o adolescente não tem córtex pré-frontal, né, essa área do cérebro desenvolvida. Então, não adianta você exigir dele um comportamento de adulto que ele não vai ter, porque ele ainda não tem essa área do cérebro desenvolvida para saber sozinho como lidar com limites, com autocontrole, mas se você direcioná-lo, né, ele consegue minimamente, ele vai aprendendo. Mais uma vez, eu entendo que tem pais, mães, às vezes uma família que é só um pai, só uma mãe, que trabalha fora, não tem como fazer essa supervisão. E eu não, a intenção aqui não é trazer peso, mas é te ajudar a entender como funciona, né? E minimamente você encontrar estratégias dentro da sua realidade para ajudar esse seu adolescente a se sentir amparado, né? A entender que você é presente na vida dele, tá? Para que ele cresça, se desenvolva com segurança emocional, para que ele não busque essa segurança em outros lugares, em pessoas estranhas que podem distorcer a realidade e trazer esse afastamento muitas vezes, né? Acolha, cria um ambiente de escuta, né? Cria um ambiente de limites, cria um ambiente com afeto, né? Entenda que muitas vezes essa impulsividade, essa às vezes, distância emocional que o adolescente tem, muitas vezes não é maldade, é reflexo do desenvolvimento dele. Você precisa ir mediando isso. Arlen, você não é mãe de adolescente, por isso que você fala isso. Mas estou com adolescentes há 15 anos. Então, assim, eu estou acompanhando de perto esses adolescentes, né? Às vezes passo 6 meses, 5 dias da semana, 4 horas, 5 horas com esse adolescente na minha companhia. Então, assim, é um recorte importante para entender como é que funciona. E admito, não é fácil, né? Você precisa realmente ter disposição, tempo, investimento, mas o resultado é positivo, mas vai exigir de você deixar a tela para sentar com ele, olho no olho, para estar junto. Isso desde a infância, tá? Porque não adianta você criar uma criança distante, sem nenhum tipo de interação com você, proximidade, terceirizar a tela, né? A tela é a mãe, a tela é o pai, né? A tela é a pessoa que brinca, e depois, na juventude, você querer que esse jovem tenha vínculo com você. Aí você vai ter mais trabalho, porque você já perdeu o feeling lá atrás de criar essas conexões com esse adolescente. E você me fez lembrar, professora, um erro que o adulto tem no meio disso é a gritaria, né? Porque quer vencer esse jovem no grito. Porque eu tô falando, e acredito que é como você mencionou, é conversando, é tendo esse tempo, vamos sentar, vamos conversar. Essa questão, terceirizo, grito, imponho, só dá dor de cabeça para ambos os lados. Olha, Thiago, tem que ter limite, né? Pai, mãe, cuidador, o adolescente ele tem que saber que existem regras, né? Tem regra na escola, tem regra no trabalho, tem regra em casa, e eles cumprem. Se isso for muito bem colocado, né? E essa geração hoje, essa geração Z, tá vindo aí,
Olha, é uma geração desafiadora. Nem imagino, né? Eu fico imaginando, vendo os estudos, né, as projeções desse próximo grupo que vai vir já já. Por quê? Porque adolescente precisa. Então, o que acontece muitas vezes? Eu trabalho com os meus alunos, são aprendizes, os adolescentes. Tem horário para entrar na empresa, tem horário para sair, tem horário para comer, tem funções a serem cumpridas. E é o que eu falo para eles. Nem todo o trabalho que a gente faz é porque a gente gosta. Tem coisas no nosso dia a dia profissional que a gente não curte muito, mas precisa ser feito, porque você assinou um contrato e você tem uma responsabilidade. Opa, controle inibitório. Eu queria estar dormindo, mas eu não posso, eu tenho um relatório para entregar. Eu queria bater papo. Então, assim, isso é trabalhar esse desenvolvimento dele, trazendo essa maturidade. Então, ó, agora não é hora de ficar no celular jogando. Te dei X tempo para você realizar essa atividade e eu quero a entrega da atividade. Porque existe uma intencionalidade. E sempre feedback. Eu sempre dou feedback para os meus alunos. Ó, eu queria isso, você fez isso, ó, tá ok, ó, isso aqui você precisa melhorar nesse ponto. Isso é importante para ele entender também que, assim, o trabalho está acontecendo, está sendo bem feito, então tem que ter limite. Não, agora não é hora de jogar. Ah, mas eu vou me jogar. Tá bom, você vai se jogar no chão, mas não é hora de jogar. Você não vai jogar videogame agora. Agora você vai. Então, assim, mas se isso vem desde pequeno, né? É a regrinha do guarde seus brinquedos, é a regrinha de agora é hora de comer, né? É a regrinha do. Se isso vem desde pequeno, por exemplo, tem coisas que seu filho, né? Que essa criança ali, uns 5, 6 anos, ele já sabe amarrar o tênis, deixa ele amarrar o tênis sozinho. Ele já sabe colocar a mochilinha no lugar, deixa ele colocar. E estabelecendo algumas tarefinhas, sabe? Para essa criança se desenvolver. Da mesma forma, ele foi tendo mais idade, tem vários materiais na internet hoje que você pode acompanhar assim, mas o que pode em cada idade? Né? Você não vai pedir para uma criança piquititinha cortar legume, entende? Mas assim, tem tarefinhas que podem ser feitas, né? Ah, ó, vai recolher o lixo do banheiro. Ó, você vai guardar os calçados. Sabe, pequenas tarefas. E essa criança vai se desenvolvendo já sabendo que ela tem responsabilidade também no cuidado com a casa, porque ela vive ali dentro daquela casa. Então, todo mundo suja, todo mundo pode ajudar a manter limpo. Não estou dizendo que vai botar a criança para dar faxina, né? Mas cresceu, opa, ó, que nem eu sempre pergunto aos meus alunos, alguns, a primeira tarefa sempre que a mãe dá é lavar o banheiro, porque o banheiro é um cômodo só, é pequeno, então eles falam, ah, minha tarefa é lavar o banheiro, ou é lavar a louça, né, ou é lavar o quintal, mas tem tarefa, isso é importante. Olha, eu tenho uma responsabilidade no zelo por esse espaço que eu convivo, né, que é meu. E isso vai refletir fora. Então, nós temos, Tiago, muitas vezes os problemas que a gente tem são essas ausências, tá? Que precisam ser trabalhadas, né? Principalmente a ausência socioafetiva. É essa questão de que eu supro com todas as questões materiais, mas eu não supro de afeto, de conversa, de presença, porque afeto não é dar tudo. Afeto não é só dizer sim. O amor, né? Não, o amor não é assim, permissivo, não, tudo pode, não. Dizer não também é amar. Colocar limite também é amar. E explicar, né? Mas tudo tem que explicar? Não, tem coisa que é o pai da meia regra. Você não vai. Por quê? Porque dessa vez você não vai sair, né? E porque o que acontece, Tiago?
esse jovem vem desde novinho aí, 11, 12, 13 anos, nunca ouviu não, tem tudo que ele quer. Como é que vai ser esse adulto? Um adulto que não sabe ouvir um não, um adulto que não sabe ficar em segundo lugar, um adulto que, se levar um fora da namorada, ele vai querer morrer, porque ele não sabe o que é lidar com a frustração, porque ele nunca foi frustrado, ele nunca teve nada, assim, ninguém nunca negou nada para ele. E, assim, falar de adolescência, eu anotei várias coisas aqui para a gente falar, mas eu não cheguei nem na metade, né? Por quê? Porque é uma fase da vida que exige da gente atenção. Eu acho que a gente tem que parar, né? Para quem está aqui nos acompanhando, acho que a gente tem que sair desse lugar do aborrecente, que o aborrecente só dá trabalho, e entender que é uma fase importante e que nós estamos aí num período onde nós temos muitos jovens, está acontecendo muita coisa aí, que nem você falou das matérias no jornal, a gente nem chegou a comentar sobre isso, né? De adolescentes nas escolas e com os pais, com a família acontecendo muita coisa, e a gente precisa enxergar a raiz disso. E não está no adolescente, está antes dele, né? Está ali na criação, e isso é chamar um pouco os pais, cuidadores, escolas, tutores, né? Sociedade, para uma reflexão, o que nós estamos fazendo, ou o que nós estamos deixando de fazer para estarmos neste lugar tão sensível relacionados ao comportamento e às ações desses jovens. Que aula, viu, professora? Faz todo sentido e começa pelos pais, os responsáveis para esse desenvolvimento mais maduro, né? Ficar culpando, ele é assim ou ela é assim, é fácil. Agora, se autoculpar, dizer, eu não estou fazendo o meu papel para que ele ou ela siga como tem que seguir, talvez seja difícil, né? Porque é o tal do jogar a pedra no outro, é mais fácil do que eu pegar um espelho e olhar e falar qual que é a pedra que eu tenho que lançar para mim, a cobrança que eu tenho que fazer para mim antes de eu cobrar esse jovem, esse adolescente. Eu acredito que quando tudo isso é conversado, como essa aula que você nos deu, a gente tem um ambiente mais saudável, que eu acredito que é isso que todo lar quer ter, um ambiente mais saudável. E para isso vai depender de nós, os responsáveis. Que aula, professora? Muito bom, viu? Obrigada, Tiago. Eu acredito muito, é o que eu falei, né? Eu acredito muito no jovem, no adolescente. Acho que se você souber mostrar para ele que você está ali do lado, como parceiro, como aliado nesse processo de desenvolvimento, você tem resultados melhores. Claro que a gente. E aí nós temos várias questões, né, dentro acontecendo ali, mas minimamente, né, se você entender, né, limites, parceria, um reforço positivo, feedback, conversa, a gente consegue alcançar resultados importantes aí no desenvolvimento desse jovem para que ele seja um adulto saudável. Muito bom, professora, se tem entre nós até mesmo um jovem, um adolescente ou pais irresponsáveis que está passando aí um problema familiar, quer ter um melhor esclarecimento, quer fazer esse desabafo para que os olhos abram, a mente abra e queiram falar com você, professora, como é que esse ouvinte faz? Pode mandar uma DM, né, uma mensagem aqui no Instagram mesmo, @Arlen Gomes, né? Sempre estou aí acessível às conversas. Às vezes tem pessoas que me chamam, isso é bem bacana, né? A gente consegue conversar. Pode também mandar um e-mail, né? arlen.gomes84@gmail.com. E já providenciei um número aí de WhatsApp. Semana que vem eu coloco aqui para que, acho que é mais fácil para as pessoas entrarem em contato também, né? Hoje em dia o WhatsApp é a forma, né, das pessoas falarem mais rápido para poder viabilizar aí os acessos para que as pessoas consigam, né, ter aí um suporte, uma orientação. Vai ser um prazer poder servir. Que bom, professora. Então,
se o bom Deus assim nos permitir, que a gente possa se encontrar na quarta-feira que vem em mais um quadro Descomplica a Alma. Obrigada, Tiago. Ótima quarta para você, para todos. Até semana que vem.